Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Eu expliquei nos últimos vídeos, né, como deveria ser feito o cálculo da indenização por investimento não amortizado. Esse foi o último vídeo que eu publiquei. E eu usava como exemplo contratos de concessão que têm plano de negócios, que tem um fluxo de caixa para efeitos regulatórios anexado ao contrato, que é usado, esse fluxo de caixa para efeitos regulatórios, é usado para dimensionar os desequilíbrios e os reequilíbrios do contrato. Né? Então eu falava sobre como fazer o cálculo da indenização nesses casos. E que é a forma que eu entendo, né? Se você tiver interesse, dê uma olhada no vídeo anterior, no vídeo sobre isso, mas a forma como eu entendo que devem ser calculadas as indenizações por investimentos amortizados em contratos de concessão. Né? Contratos de concessão deveriam ter planos de negócio em anexo, esse plano de negócio pode ser usado para o cálculo da indenização por investimentos amortizados. Bom, mas eu queria hoje falar sobre os contratos submetidos à regulação discricionária. Né? E aí, tomando como exemplo aqui o setor de saneamento, no qual, a rigor, na verdade, se submete a empresa estatal à regulação discricionária, desconsiderando um pouco, desconsiderando às vezes completamente, o que está nos contratos, em cada um dos seus contratos de programa. Esses contratos muitas vezes não cumprem os requisitos mínimos para serem contratos válidos. Né? A lei dos consórcios públicos exige que os contratos de programa cumpram as exigências mínimas previstas na lei de concessão, a lei 8987, que cumpra essas exigências para serem válidos, e vários desses contratos de programa não cumprem. A gente devia, na verdade, esses contratos deveriam ser cancelados, deveriam ser anulados por não cumprirem essas exigências. Mas eu percebo que há toda uma dificuldade de se partir para a anulação desse contrato, de maneira que eu não quero nem discutir esse tema aqui. Né? O que eu quero discutir é como é que deveria ser o cálculo da indenização por investimentos não amortizados no caso de empresas estatais submetidas à regulação discricionária. Eu queria contrastar isso com o que eu falei no vídeo anterior sobre como deveria ser a indenização no caso das concessões. Eu quero chamar a atenção mais uma vez, né? Eu tenho chamado a atenção em todos esses vídeos que o que eu estou falando aqui não considera os contratos em curso. Eu estou falando na perspectiva de melhor prática, né? O que é que deveria ser a regra daqui para frente. No caso das estatais, na grande maioria dos casos, né, há uma regulação por base de ativos regulatórios. Né? Isso começou porque se tinha muita incerteza sobre a capacidade das estatais de se comprometerem com um plano de investimentos de longo prazo para atingir metas de universalização. Né? Então a forma que se encontrou de regular essas empresas foi olhando para o passado, olhando para os investimentos que elas efetivamente tinham feito. Né? Então a ideia é calcular a sua tarifa considerando os custos de investimentos passados, né, e os custos operacionais passados, né, com base na realidade do que ela conseguiu executar, já que havia uma grande desconfiança que essas empresas conseguissem se comprometer a realizar processos de investimento mais pujantes para atingimento de metas definidas. Né. Então, no caso dessas empresas, não é muito difícil você conseguir, você não tem instrumentos, você não tem meios, né, de estabelecer propriamente um plano de negócios, como há, né, nas concessões, né, em que todo procedimento licitatório lhe permite, né, que a proposta do concessionário seja acompanhado de um fluxo de caixa regulatório, de um plano de negócios que estabeleça as premissas, né, daquela proposta, que possa ser usado depois para reequilíbrios e para cálculos de indenizações. Né?
Então, nessas empresas estatais, em que a regulação é por base de ativos regulatórios, me parece fazer sentido que a indenização seja indenização de bens, né? Utilizando como referência exatamente a base de ativos regulatórios, a base de ativos regulatórios, valores da base de ativos regulatórios não amortizados. Né? Não faz sentido que toda a regulação tarifária dessas empresas seja feita, né, em cima da noção de base de ativos regulatórios e que o cálculo da indenização seja feito por algum outro critério, se use uma outra base de informação diferente dessa para calcular a indenização por investimentos não amortizados. Então, o que eu queria no vídeo de hoje é deixar claro é que no caso das empresas submetidas à regulação, as empresas estatais submetidas à regulação discricionária, me parece fazer sentido, uma vez que você não tem plano de negócio, você não tem meios de provimento de informação nos moldes de um plano de negócios, que você deveria realmente realizar a indenização com base na noção de base de ativos regulatórios, que é a forma como hoje é regulada a tarifa dessas empresas. Uma discussão que a gente precisa ter, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui agora, porque essa é uma discussão complexa, é a discussão se o modelo de regulação dessas empresas estatais deve ser modificado. Particularmente essa discussão é importante nos casos em que você vai ter privatização dessas empresas, né? Como é o caso, como já está anunciado no caso da Corsan, né? Essa empresa privatizada vai ter uma série de metas e vai ter, portanto, um plano de negócios de longo prazo, né, ao qual ela vai ter que se comprometer, né, ao qual ela estará vinculada para cumprir, né, as metas estabelecidas nos contratos. Né. Será que nesse caso faz sentido que as regras sobre reequilíbrio e sobre indenização por investimentos não amortizados sejam modificadas, que se saia da regulação por base de ativos e se passe para um outro tipo de regulação? Essa é uma discussão muito importante que a gente precisa ter, mas eu não vou focar nisso nesse vídeo, eu só queria deixar claro que nos casos em que há regulação discricionária com base em cima da noção, né, de base de ativos regulatórios, que faz sentido você trabalhar com a indenização usando essa base de informações que está disponível. Portanto, é uma indenização de bens, né, muito em coerência com a, com a forma como se faz a regulação hoje dessas empresas. Eu acho que é importante notar que algumas regras do marco legal falaram claramente em indenização de ativos, indenização de bens reversíveis. Eu acho que essas regras que falam expressamente em indenização de bens devem ser aplicadas à regulação discricionária. Lamentavelmente, nem nossos reguladores, muitos dos nossos reguladores e particularmente os nossos legisladores, né, as normas não distinguem entre regulação discricionária e regulação contratual. Então, tem, portanto, várias regras na lei, por exemplo, 11445, que só fazem sentido para a regulação discricionária, outras tantas que só fazem sentido para a regulação contratual, mas, lamentavelmente, a qualidade da nossa produção normativa é tão baixa, né, também porque a compreensão sobre esses temas ainda é rara, que é preciso que o intérprete tenha a capacidade, né, o discernimento de entender qual é o âmbito de aplicação dessas normas. Né? Então, para encerrar, para deixar claro, acho que já ficou bastante claro que eu quero, que eu entendo que faz sentido, com base, faz sentido adequar a ideia de regra de indenização por investimentos não amortizados, colar o conceito, o modo como a lógica como essa indenização será calculada, a forma de regulação dos contratos. E no caso da regulação discricionária,
como essa regulação está sendo feita por base de ativos regulatórios, faz sentido que a indenização também esteja vinculada a essa, a essa forma de regulação. Era isso que eu tinha para falar hoje sobre esse tema. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal para receber as atualizações e eu voltarei na semana que vem ainda falando sobre esse tema da indenização por investimentos não amortizados.